continuar aqui as ministrações acerca do Sermão da Montanha, mais particularmente acerca das bem-aventuranças, uma vez que o Sermão da Montanha é maior do que as bem-aventuranças. Quero ler com os irmãos do versículo 1 de Mateus capítulo 5, até o versículo 8. Nos acompanhe na sua Bíblia. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como que assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é este ponto que queremos tratar esta manhã. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que nós estamos fazendo uma exposição mais precisa possível acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estive ontem no estudo bíblico, na casa dos nossos irmãos, do irmão Valério, da irmã Cristina, né, Valério, sua esposa? E nós temos um grupo de estudos bíblicos, e num dado momento ali da reunião, da exposição da palavra, bem no finalzinho, eu falei algo que é bastante forte, e eu acredito que vale a pena ser repetido. A gente falava acerca do texto de Colossenses, quando o apóstolo Paulo disse que orava pela igreja de Colossos, para que os santos daquela igreja pudessem compreender, compreender a plenitude da vontade de Deus. Aí eu comecei a falar acerca da vontade de Deus. E aí eu então enfatizei, dando alguns exemplos, dizendo que nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus, como ela é, a palavra revelada do Evangelho, ela é escassa. Ainda que quando você olha para o mundo, você vê centenas e milhares de pessoas dizendo pregar o Evangelho. Então estão todos hoje com as Bíblias nas mãos, e batem de casa em casa, de porta em porta, vendem livros, tem programas de rádio, programa de televisão. Mas a grande pergunta que se deve ser feita é: ora, o que é a vontade de Deus? Será que o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Ele próprio, com seus lábios, pregou a verdade acerca do reino de Deus, será que é o mesmo Evangelho que nós ouvimos abundantemente nos dias de hoje? E eu declarei com bastante ousadia, dizendo que não, categoricamente não. Que inclusive, cheguei a fazer uma declaração bastante forte, inclusive, se você ouvir a uma missa, for a uma missa, e você ouvir ali tudo o que for dito naquele ritual, do início ao fim, e você tomasse nota de cada ponto que ali fosse colocado, e depois você fosse a uma igreja evangélica, neopentecostal, e tomasse nota do que foi dito ali, e fizesse depois uma comparação, você iria perceber que tem muito mais evangelho no catolicismo, na missa, do que numa igreja evangélica neopentecostal. E é lógico que isso ofende, talvez, imediatamente, o evangélico, porque afinal, o evangélico está pregando para os católicos se converterem às suas igrejas, dizendo que se eles não aceitarem a Jesus daquele modo, eles não vão para o céu, eles vão para o inferno. Não é isso que nós ouvimos pregar? Ou não é isso? Você que já foi católico um dia, talvez tenha se convertido ao Jesus do movimento cristão evangélico. Mas por que dizer isso? Para que nós possamos começar a atentar para a Escritura. Porque nós já ouvimos muito, e já ouvimos muitas palavras, mas quanto daquilo que nós ouvimos, nós conferimos com a Escritura. E aí o pior, quando você começa a ler o Evangelho, e você começa a fazer uma exposição do Evangelho, você começa a ter uma certa estranheza. Ora, parece que este Evangelho pregado deste modo é um pouco diferente, chega a ser estranho daquilo que comumente se ouve, que geralmente se ouve, porque hoje em dia se fala de um Evangelho comprometido com o bem-estar dos homens.
É um evangelho que ele é configurado de tal maneira para levar as pessoas a pensarem que o evangelho visa a mudança das pessoas em si mesmas. Que Deus quer abençoar as pessoas no aspecto material, físico, quanto à saúde do corpo. É um evangelho completamente pragmático. Ao passo que quando nós olhamos para a Escritura, nós nos deparamos com um evangelho orgânico, que tem como centro, como universo, que tem como base, como fundamento, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo e a sua obra. E eu quero que os irmãos então ouçam essa ministração, atentem para isso, embora já tenhamos falado disso há muito tempo. Mas você imagine que num dado momento Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, e ali neste monte, sobre o monte, os seus discípulos se reúnem, e ele começa então a falar o evangelho simples, porém um evangelho profundo, um evangelho necessário, levando em conta que ali ele falava para pessoas caídas, pessoas que um dia, embora criadas perfeitas, como Adão foi criado em estado de perfeição, mas houve a queda, e com a queda do homem, então o homem tornou-se o velho homem, o homem tornou-se uma velha criatura, o homem tornou-se um pecador em natureza, o homem tornou-se mau, o homem tornou-se perverso, o homem tornou-se egoísta, o homem tornou-se avarento, o homem tornou-se amante de si mesmo, o homem passou a aborrecer a Deus e as coisas relacionadas a Deus, o homem tornou-se mentiroso, o homem tornou-se... Bem, é isso que nós podemos ver no mundo. Nós vemos o mundo se destruindo, o mundo se acabando, porque o homem é caído. E agora Jesus Cristo, então, vem trazer o evangelho. E ele começa a dizer, olha, eu quero falar para vocês quem são os felizes, quem são os bem-aventurados, visto pelo Pai. Então, se é verdade que a felicidade que o homem tanto procura, porque tudo que os homens fazem é buscando a sua felicidade. Tudo que os homens fazem é buscando esse preenchimento, essa plena satisfação do seu espírito, do seu coração. Então, se os homens, eles trabalham e buscam o dinheiro, é porque eles querem satisfação, querem ser felizes. Se fazem isso ou aquilo, eles estão sempre buscando felicidade. Jesus, então, nos traz essas características daqueles que verdadeiramente são felizes. E ele diz aqui no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí eu faço uma pergunta a todos vocês, uma pergunta retórica, porque eu não quero que vocês respondam com os lábios nem com as mãos, mas que vocês pensem, quantos aqui, quantos de nós que ouvem esta mensagem desejam ver a Deus? E nós temos que saber que este ver a Deus não é exatamente vê-lo. Eu estou vindo aqui, tendo uma visão, uma coisa. Mas chegarão a plena comunhão e intimidade e desfrute de Deus. Então, é certo que perguntar quantos querem ver a Deus, é certo que todos querem ver a Deus. Mas há aqui uma condição, o Evangelho, ele traz não somente o poder transformador, o poder que modifica, que transforma, mas o poder que o Evangelho coloca as condições. Ou seja, o Evangelho diz, é possível que o homem veja a Deus. Entretanto, aqueles que verão a Deus são os limpos. Numa outra versão diz, são os puros de coração. Não se fala aqui de uma mera religiosidade. Se fala de pureza interior de coração. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses no capítulo 2, versículo 20 a 23, ele diz que se nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se nós vivêssemos no mundo, nós ainda nos sujeitamos a ordenanças, tais como não toques nisso, não proves aquilo, não toques aquilo outro? Eu pergunto, não parece sábio, não parece inteligente, não parece santidade, uma pessoa que tem uma vida exterior de não fazer, de não tocar, de não olhar, de não mexer, de não vestir, de não comer, de não fazer as coisas?
que dizem ser do mundo? Não parece uma coisa muito boa? Pense comigo por um momento. A gente olha assim, eu até me recordo que o Frank, meu irmão, hoje ele está conosco aqui, né? Nosso ministério, mas antigamente ele dizia assim, olha, quando um dia eu me converter, eu quero ser da Assembleia de Deus. Eu falava, mas por quê? Não, porque lá é que é a coisa certa, porque lá o povo se veste corretamente, o povo tem o cabelo correto, tem a cara correta, a sobrancelha correta, o sovaco correto, porque lá é tudo correto segundo o estereótipo de um cristão que não passa de um simulacro, de uma imitação de um novo homem. Cuidado, não me refiro a que os santos, os cristãos, os servos de Deus, da Assembleia de Deus, sejam simulacros. Eu digo que o sistema propõe é que as pessoas tenham essa aparência, e isso é exigido rigorosamente. E as pessoas que lá estão, portanto, são constrangidas e obrigadas a parecer a ser o que elas não são. E eu posso falar com propriedade, porque de lá eu vim. E a minha mãe de lá veio. E a Andresa também veio de lá. A Dila, veio ou não veio? A Dulcineia, o Oséias, e muitos aqui. E que não fosse da Assembleia de Deus, geralmente a Assembleia de Deus se torna uma referência. Esse nome se tornou uma referência de tantas denominações que compartilham da mesma doutrina. Então são nossos irmãos que têm os mesmos problemas que nós aqui também temos. Só que nós não queremos esse sistema de usos e costumes. Nós somos iguaizinhos a eles. Não mudamos em nada. Só que nós não vamos fingir ser o que nós não somos. Não adianta ficar gritando, falando em línguas. O Senhor quer saber quantos têm o coração puro. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, aqueles cujo coração não traz mágoa, não traz inveja, não traz maldade, não tem dolo, não tem culpa, não tem medo, porque o coração, segundo a Escritura, ele foi feito por Deus para amá-lo e para crer nele. Com o coração se crê e com o coração se ama. O coração não pode ser um reservatório, um lugar onde se depositam as mágoas, os ressentimentos, os rancores, a ira, a inimizade, a contenda, de maneira que a Escritura declara, o Evangelho declara, ser bem-aventurado os puros de coração. E alguém fala, pastor, mas e agora? Então quem verá a Deus? É a pergunta, né? Então, se esta é a condição, quem verá a Deus? E é por isso que é o Evangelho. E eu quero responder para vocês, quem verá a Deus? Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no Salmo de número 24. Depois a gente retorna para cá para o Evangelho. Mas o Salmo 24 diz, quem verá a Deus? E eu quero então ler para os irmãos respondendo a essa pergunta. É certo que já está respondido lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz que os limpos de coração verão a Deus. Mas eu quero então responder a indagação. Ora, se o limpo de coração, o puro de coração, é esse que verá a Deus, se esta é a condição, e ser puro de coração é ter um coração tão simples e tão puro, que ele apenas ama e apenas crer. E eu pergunto para vocês, o seu coração apenas ama e apenas crê? Ou tem outras coisas aí dentro do seu coração? Hã? O que vocês acham? O seu coração apenas ama e apenas crê? Já imaginaram, queridos, quando o nosso coração apenas amar e apenas crer? Crer em Deus, crer na sua palavra, e um coração totalmente quebrantado, totalmente amável, totalmente
compassivo, totalmente misericordioso, totalmente tomado, não de sentimentos humanos. Não confunda o amor com mero sentimento humano por alguém ou por algo, mas cheio do amor de Deus. Quando isso acontecer, já imaginaram? Que coisa linda. Então, diante disso, alguém questiona, pastor. Tudo bem que é verdade que quem verá o Senhor são os puros de coração. Mas se esta é a condição, então quem verá? Ou seja, quem são esses limpos de coração? Somos nós aqui do DEVAP? Hã? Somos nós do DEVAP? É porque se nós falamos agora do sistema doutrinário da Assembleia de Deus, vai ver que somos nós os puros de coração. O que vocês acham? Não, queridos, esqueçam o nome Assembleia de Deus, esqueçam o nome DEVAP, esqueça IURD, esqueça Deus é Amor, esqueça Batista Presbiteriana, porque isso são meras identificações que pertencem só aos homens aqui da terra e a mais ninguém. Volte-se para o Evangelho, e aqui em Salmo capítulo 24, nós vamos encontrar quem verá a Deus. Nós fizemos uma pergunta, e Mateus capítulo 5, versículo 8 responde: os limpos de coração. Só que aí vem a questão: se esta é a condição, então quem verá? Haja vista ou levando em consideração que não há limpos de coração. Então o Salmo 24 vai responder dizendo assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Então, por que no versículo 1 e 2 começa dizendo acerca do Senhor? Olhe para mim. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse Deus é um Deus grande? Esse Deus é um Deus poderoso? Então, veja você que não se questiona aqui quem vai se encontrar com a Dilma, ou quem vai se encontrar com o Barack Obama, ou quem vai se encontrar com quem quer que seja, com o Papa. Aqui é: do Senhor, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há, e todos que nela habitam. Esse Deus grande, primeiro ele coloca diante de nós esse Deus imenso, e aí ele diz: fundou-a ele sobre os mares. Deus fundou a terra, Deus estabeleceu esta terra dos homens sobre as águas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, ele fundou-a sobre as correntes dos mares e sobre as correntes a estabeleceu. Vocês conseguem contemplar então a grandeza desse Deus? É um Deus poderoso? É um Deus justo? É um Deus que é amor? É um Deus misericordioso? É um Deus santo? Aí então, diante dessa grandeza, o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará com este Deus Criador? Toda a humanidade, desde sempre, procurou estar com Deus. Mesmo aquele que faz aquela imagem, ou que, na sua ignorância, na sua cegueira, na sua tolice, mas no seu desentendimento, ele está buscando Deus. Ele só não sabe que o verdadeiro Deus é o Criador de tudo. Mas, na verdade, todos os homens buscam a Deus e querem estar na sua presença. E diante das adversidades da vida, diante da fragilidade da vida, diante dos dissabores da vida, diante das angústias da vida, todos têm uma esperança, ou que seja mesmo um desejo de um dia nos livrarmos deste mundo caído e estarmos num mundo melhor com Deus. Não importa a religião, todos querem caminhar nessa direção. Mas o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? Olha para o seu irmão que está à sua direita, por favor. Olhe para ele, nos olhos dele, no rosto dele. E será que é esse aí? Porque aqui tem uma pergunta: quem subirá e quem há de permanecer no Monte Santo do Senhor? Monte Santo aqui no Antigo Testamento é símbolo espiritual da sua presença, da sua habitação. Né? Quem estará com Deus? Quem verá a Deus? Já foi dito em Mateus que os limpos de coração verão.
E aqui vem então a resposta. Você sabe quem, irmão, subirá ao Monte Santo? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Você já olhou para o lado, já olhou para a cara do irmão, já observou. E aqui diz o seguinte: o que é limpo de mãos e puro de coração. Por que limpo de mãos e puro de coração? Porque o coração é interior. E as mãos é aquilo que você realiza. E você realiza então aquilo que está no seu coração. Há uma manifestação exterior daquilo que está no coração. Então o salmista responde: subirá ao monte do Senhor e há de permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração. Somente este aqui, ó, aquele que é, nenhum outro. Aí diz mais o versículo 4, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Infelizmente esse texto foi distorcido toda a vida, e até hoje tem sido distorcido, porque a despeito de as pessoas lerem o que está aqui escrito, elas leem essas palavras e entendem outra. Quem subirá ao monte santo de Deus? Ora, aquele que dá oferta, aquele que dá dízimo, aquele que jejum, aquele que ora, aquele que está nos templos, aquele que tem a roupa comprida, aquele que tem o cabelo comprido, aquele que faz isso, aquilo outro. Ou seja, os homens estão sempre dispostos a criar todo um manual de comportamento exterior. Aí vem Jesus e fala: não, há de permanecer no Monte Santo o que é limpo de coração, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, aquele que não jura dolosamente. Este quem? Quem é este? Quem é este? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este que assim é, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Pastor, eu acho que ficou mais complicado. Até então, quando falava que os limpos de coração verão a Deus, já ficou difícil. Mas agora se acrescentou outras coisas, porque tem que ser limpo de coração, tem que ser limpo de mãos, não pode jurar dolosamente, não pode entregar a alma à falsidade. Ora, essa pessoa aqui não existe. Alguém conhece uma pessoa com tal descrição? Fale-me, por gentileza. Alguém que conhece essa pessoa? O que significa categoricamente que nós, portanto, não estaremos lá. E nós não veremos o Senhor. Certo ou errado? Certo ou errado? Porque a Escritura afirma categoricamente que somente os limpos de coração verão. E quando a Escritura diz que os limpos de coração verão a Deus, você não pode dizer o contrário disso. E quando diz que permanecerá no Monte Santo de Deus aquele cujo coração é puro e cujas mãos são limpas, que não jura falsamente ou que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, então somente este. E aí é claro quando diz: este obterá do Senhor. Não é o outro que não tem tais características. Então, nesse sentido, a verdade é, se nenhum de nós aqui se enquadra aqui, neste texto, então é certo que nós não veremos a Deus. Que nós não subiremos e que nós não permaneceremos. Pastor, mas e agora? E agora? O que fazer diante desta verdade que não pode mentir? E eu quero então continuar a ler o texto com os irmãos, para que nós então encontremos uma saída no Evangelho de Jesus Cristo, não uma saída como quem procura burlar o Evangelho, encontrar uma maneira, um jeitinho brasileiro de entrar sem ter esse coração. Não, não é isso. Ou seja, então se nenhum dos homens se enquadra aqui dentro desse padrão, qual é a saída que o Evangelho nos dá para que nós possamos entrar
nessa categoria de pessoas que são limpos de mão, que são puros de coração, que não entregam sua alma à falsidade e que nem jura dolosamente. Versículo 6 diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí de repente começa uma declaração no versículo 7, que a princípio parece uma coisa estranha, e é exatamente onde, ou melhor, é exatamente quando alguns teólogos dizem: olha, me parece pelos meus estudos aqui do hebraico antigo, né, que essa porção do Salmo 24, versículos 7 a 10, não deveria estar aqui, porque faz parte de um outro salmo. Talvez o copista lá, na hora de passar de um lado para o outro, né, o escriba, tal, tenha se confundido, aí colocou uma parte debaixo da outra, mas que aqui seriam dois salmos distintos. Aí esse argumento tem demais. O que tem de doutores por aí, do grego, do hebraico, do aramaico, né, dizendo que as partes da Bíblia não se encaixam. É lógico que não se encaixa porque a pessoa que lê não pode compreender as partes. Então, quando eu não compreendo, eu tenho que dar uma saída para a minha incompreensão. E para que eu não me passe por descompreendido ou por incompreendido, então eu tenho que justificar o erro do copista. Ao passo que aqui não há erro algum, porque o texto aqui se divide em três partes. A primeira: demonstra-se a grandeza do Deus eterno. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, todas as coisas que nela se contêm e todos que nela habitam, porque o Senhor afundou sobre as correntes dos mares, sobre as correntes do abismo, Ele afundou. Aí você olha então a grandeza desse Deus, a majestade, a santidade, a pureza, né, a glória desse Deus. E aí então vem a segunda parte, ele introduz: e quem então entrará e permanecerá na presença desse Deus? Quem? Quantos? Aí ele próprio responde: bem, é o que é limpo de mão, que é puro de coração, que não jura dolosamente, nem entrega sua alma à falsidade. Ponto final. Esta é a verdade da Escritura. Pastor, você está no Antigo Testamento, esqueceu? O Novo não deve dizer isso. Hebreus capítulo 12, versículo 14: sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá, ou verá. Então, a verdade é uma só. Ninguém verá a Deus sem santificação. Ninguém. E ninguém verá a Deus se não for puro de coração. Portanto, tão logo na segunda parte, o salmista declara que somente aquele que tem tais características é que subirá ao Monte Santo e lá permanecerá. Ele começa no versículo 7, um cântico dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Há uma ordem dizendo: levantai. Vamos fazer o seguinte, olhem para mim. Vamos olhar e vamos visualizar esse salmo em nosso entendimento. Primeiro, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há ou contém, e todos que nele habitam, porque o Senhor afundou sobre a corrente dos mares, a estabeleceu sobre as águas. Perfeito? Aí, primeira coisa, vejam a grandeza desse Deus. Contemplem, permita que no seu entendimento você vislumbre um Deus santo, glorioso, grande, poderoso, todo suficiente. Mas em seguida vem uma pergunta: tudo bem, diante dessa visão, quantos subirão à sua presença? Quantos lá poderão permanecer? Aí a pergunta é simples: aquele que é puro de coração. Lucivânia, você subirá ao Monte Santo do Senhor e lá permanecerá? Não. Carlos, você subirá ao Monte Santo do Senhor e lá permanecerá? Não. Não. Subirá aquele que é limpo de coração. Eu expliquei que ser limpo de coração é ter um coração simples, que tão somente ama, que tão somente crê. Qualquer outra coisa no coração que não seja a fé e o amor, torna-o impuro. Você subirá, Carlos?
Está em dúvida agora? Agora que eu expliquei o que é ser puro, eu falei, não, agora eu estou em dúvida. Agora eu estou achando que eu subo. Hein? Vamos vislumbrar o Salmo, porque vocês entendam o espírito da Escritura. Primeiro ele demonstra o Deus glorioso. Depois ele pergunta, e quantos então, ou quem subirá à sua presença e lá permanecerá? A Lucivânia disse que não sobe. O Carlos ficou em dúvida. Eu vou perguntar para a irmã Rosirene, você subirá? Não. Eu não quero que você fique fazendo figa. Eu quero que você diga, você subirá? Sim? Sim. Então nós temos aqui um não, um sim e um talvez. Os irmãos teriam uma ideia de como é que são as coisas, né? Pessoal, por favor, olhem para mim, entendam o Evangelho de Cristo. Jesus diz ser bem-aventurados os puros, ou que sejam limpos de coração, porque estes limpos verão a Deus. E eu pergunto, quem verá a Deus? Quem verá a Deus? Os limpos. Aí eu pergunto, você é limpo de coração? Olha para o seu coração neste momento. Olha para o seu coração. O seu coração é limpo. Pastor, o que é ter um coração limpo? É ter um coração simples, e tão simples, que nele só se encontra o amor a Deus e ao próximo, e a fé em Cristo, no seu Evangelho. Não há lugar para ressentimento, não há lugar para raiz de amargura, não há lugar para traumas, para medos, para angústias, não há lugar para mentira, para falsidade, para inveja. Como é que é o seu coração? Vou dar outra chance para vocês. Lucivânia, você subirá ao monte do Senhor e lá há de permanecer? Carlos, você subirá? O Carlos decidiu. Ele já decidiu, ele não subirá. Rosilene, você subirá? Subirá. O problema é que esse povo dessa igreja é teólogo, são teólogos. Aí os teólogos criam caminhos, né? Mas vamos pensar dentro do que está sendo proposto. Paulo, você subirá? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Ô povo teólogo. Pessoal simples, simples, simples. Quem verá a Deus? Você é limpo de coração? Então você não verá a Deus. Coloque isso dentro de você. Saia daqui hoje batendo a cabeça nas paredes, no poste, onde você quiser. Se desespere. Você tem que chorar e se angustiar, porque ele vai sair, a tua palavra diz que somente os limpos te verão, e eu não posso te ver, porque não sou limpo. Porque eu não sou limpo de coração. Se o bispo Alexandre não é limpo de coração, então, não sou. Não sou. Não, eu não sou. Disso eu sei que eu não sou. Então, eu não verei a Deus. Pelo menos até agora, né, Rosirene? Até agora, a mensagem não acabou. Mas nós temos que pensar sistematicamente para depois você glorificar a Deus no final. Mas entenda isso. Primeiro se mostra um Deus glorioso, santo, perfeito, majestoso, glorioso. Depois questiona quem subirá. A resposta é simples. O que é puro de coração, o que é limpo de mãos, que não entrega sua alma à falsidade, que não jura dolosamente. E então, fica aquele silêncio. Porque o Deus é grande, poderoso, majestoso. Só que só o limpo de mãos e puro de coração poderá subir e lá permanecer. E de repente então começa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Começa um cântico. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Porque uma pergunta foi feita: quem subirá? Somente aquele que é limpo, aquele que é puro, cujo coração não entrega-se à vaidade e nem jura com dolo. E portanto agora começa um cântico. Abram portanto as portas, abram as portas dos céus, para que alguém entre, alguém sobe, alguém subirá. E esse que sobe é o Cristo ressurreto.
É o Cristo ressurreto. Porque este cântico aqui de Salmo 24 é um cântico profético acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, enquanto homem, um dia o Verbo se fez carne, ele nasceu de Maria, ainda virgem, e como homem ele cresceu como qualquer dos homens. Ele teve a tenra idade, ele teve infância, ele foi menino, ele teve puberdade, ele teve adolescência, ele teve juventude, pai, mãe, irmãos, primos, vizinhos. Ele foi um homem de carne e osso, já dizia lá em Hebreus capítulo 2, ele se tornou participante de carne e sangue à nossa semelhança. Um homem normal, um homem completo. Ele ficou jovem, teve 20 anos de idade, ele teve 25 anos de idade, ele teve 30 anos de idade. Começou o seu ministério, pregando, anunciando o reino de Deus, falando, curando, libertando. Quando por ocasião da sua prisão, ele foi preso porque os líderes da religião judaica fizeram uma conspiração contra ele, porque a mensagem do evangelho colocava em xeque a mensagem do judaísmo, colocava em xeque a prática do judaísmo, a religião judaica, colocava em xeque, a liderança do judaísmo. Então resolveram matá-lo, mas não poderiam simplesmente matá-lo, matando, teria que justificar por meio de quê? Por meio da lei de Moisés. Olha, por meio da lei de Moisés, porque se porventura encontrasse alguma falha naquele homem, fosse ela qual for, eles poderiam fundamentar: matamos por causa disto. Aí, para tanto, vamos então levar um homem de 33 anos aos sumos sacerdotes, que são os homens da lei, que interpretam a lei, que conhecem a lei, e eles então vão poder julgá-lo e vão encontrar a falha. E foi passando então por Anás, por Caifás, e eles nada tinham a dizer dele. Não encontravam falha, não encontravam dolo, não encontravam culpa, não encontravam nenhuma mancha naquele cordeiro. Um cordeiro completamente puro, completamente perfeito. De fato, um homem limpo de mãos e puro de coração, que não jura dolosamente e que não entrega a sua alma à vaidade. Levaram a Pilatos que era agora da parte da política, ele já olhou, conversou, entrevistou, questionou, e no final disse: olha, eu não vejo neste homem culpa alguma, eu não encontro neste homem dolo algum, este homem é limpo de mãos e puro de coração. Foi então que, depois que passou por todas essas instâncias, da religião à política, não tinha como fundamentar a morte dele, porque era um homem totalmente puro. Então, arranjaram falsas testemunhas para mentirem contra ele, para que justificasse a morte. Mataram o Filho de Deus. Mataram um homem inocente. Mataram um homem puro. Mataram um homem que não tinha dolo. Mentira alguma encontrou-se em sua boca. Assim como o cordeiro, lá da lei do Antigo Testamento, antes de ser imolado, passava por uma inspeção para saber se era de fato um cordeiro perfeito, porque Deus não aceitava que lhe fosse oferecido um cordeiro manco ou com qualquer outra deformidade. Então Cristo passou pelas inspeções todas da religião, da política, e depois foi declarado: não há culpa, não há dolo, aqui está o homem perfeito. E ele foi imolado. E ele foi crucificado e ele foi sepultado. Ao terceiro dia, por essas razões, Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele sai em ressurreição dentre os mortos, poderíamos até pensar, dentro do que o Salmo nos propõe, como que alguém perguntasse: quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar?
E então Deus o Pai respondesse dizendo: somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura dolosamente. E de repente então os anjos começassem a cantar nos céus dizendo: abram alas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque há um homem puro, santo, perfeito, cujo coração não tem mácula, não tem ruga, não tem pecado, um homem completamente puro, porque ele então subirá. E ele foi subindo em ascensão, ele foi ascendendo, e os céus foram se abrindo, e mesmo os anjos caídos, principados, potestades, dominadores, que habitam as regiões celestiais, não queria permiti-lo que ele subisse, mas a ordem vinha do Altíssimo dizendo: abram alas, porque o Rei da Glória vai passar. E tem mais: não abaixem as cabeças não, não fechem os olhos não, levantai, ó portas, para que vocês contemplem aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a alma à falsidade e nem jura dolosamente. Ele vai entrar, ele está subindo. E alguém perguntasse: quem é esse Rei da Glória? E o Salmo responde: é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que venceu nas batalhas. E esse Cristo, portanto, este homem, gerado um dia no ventre de Maria, morto no Calvário, porém glorificado na ressurreição, este homem sobe como o novo homem de Deus. É a nova criação. Este homem subirá, não outro, nenhum outro. Nem um outro subirá a Deus, nenhum outro verá a Deus, porque este é o novo homem. Pastor, mas e nós? Onde ficamos nessa história? Então isso não pode ser evangelho, porque se o evangelho anuncia boas novas, qual é a boa notícia a meu respeito? Porque até então a boa notícia é a respeito de Cristo, e ele sendo Deus, nem sequer precisaria se encarnar e ser homem para poder ser recebido na glória. Mas é porque essa obra de Cristo, de morte e ressurreição, ela nos alcança. Eu quero que vocês imaginem isso comigo. João capítulo 3, tem uma situação interessante. Então você já tem a resposta: somente o novo homem subirá a Deus. Somente o novo homem. Diga para o seu irmão à sua direita, à sua esquerda: somente o novo homem subirá a Deus. Somente o novo homem. Porque o que não é novo homem é velho homem. O velho homem não tem coração puro. Não tem. Só o novo homem subirá a Deus. Esse novo homem é Cristo. E aí nós temos aqui um encontro de Cristo com Nicodemos. E é impressionante, queridos, esse encontro. Eu quero dividir esse capítulo, ou esse discurso de Cristo com Nicodemos, em 4 partes. Né? Ou que seja, em 4 partes. Né? Quero colocar 4 pontos aqui acerca do que o Evangelho propõe a nós, enquanto velhas criaturas, frente ao novo homem que é Cristo. Entenda, só Cristo, que é o novo homem, subirá. Pastor, mas só Cristo? Só Cristo, que é o novo homem, subirá. Ninguém mais subirá. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não subirá. Pastor, mas nem Nicodemos? Porque afinal Nicodemos, ele era um homem sério. Era um homem sério. Nós não estamos falando de Judas, pastor. Nem estamos falando, lá de Herodes, muito menos de Faraó, muito menos de Hitler. Nós estamos falando de Nicodemos, um homem do templo, um homem extremamente religioso, um homem da lei, um homem de cultos, um homem de sacrifício, um homem de oração, um homem de jejuns, um homem de ensinar o povo, mestre do povo, um homem reto, de acordo com os parâmetros da lei. O problema é que a lei estabelecida lá no Sinai, ela é uma lei que estabelece um caminho exterior para o homem andar. Estabelece um caminho exterior. Não faça isso, faça aquilo outro. Vai determinando. E então esse Nicodemos, ele foi encontrar-se um dia com Jesus. Leia na sua Bíblia, capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Portanto, logo no primeiro versículo você tem aqui a identidade deste homem, Nicodemos. Ele era um fariseu. O fariseu era líder da seita mais severa dentro do judaísmo. O que é a seita mais severa? Quem conhece hoje uma seita muito severa? Severa é o rigor ascético que é imposto. Olha, você está mascando chiclete no culto santo. Como pode ser isso? Isso é um rigor ascético. Se Deus é espírito, por que ele está preocupado que a irmã velha está mastigando chiclete? Aí outro fala, desrespeito. Desrespeito. É só que esse que não mastiga chiclete, com tanto respeito, como é que está o coração dessa criatura? Deus está preocupado com o chiclete ou com o coração? Ah, já sei, o texto está errado. Bem-aventurados os que não mascam chiclete, porque estes verão a Deus. É isso? Um fariseu era um líder da religião ou de uma seita dentro do judaísmo, das seitas mais severas. Vocês conhecem alguma seita severa? Algum grupo chamado cristão, evangélico, que tem um rigor ascético? Não pode assistir ao jogo do Brasil e perder para o Paraguai nos pênaltis. Não pode comer essa comida, não pode beber essa bebida, não pode vestir essa roupa, não pode... Alguém conhece aqui? Pois bem, aqui está o líder de uma das seitas mais severas de dentro do judaísmo. Então pensa naquele homem bem vestido, aquele homem cujas indumentárias botavam inveja em qualquer pessoa, o andar naquela postura de um verdadeiro, um dos principais de Israel. Até o andar é pausado porque não pode pecar. Para virar tem que ser, uma pessoa completamente rigorosa. E aí, versículo 2 diz, este quem? Nicodemos, um dos fariseus, tal. De noite foi ter com Jesus e lhe disse, agora está aquele líder, fariseu, crentão, assembleano, diante de Jesus, face a face com Jesus. O que será que ele vai dizer para Jesus, hein? Logo vem aquele elogio próprio daqueles que têm um bom discurso. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nós sabemos disso, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Logo, Nicodemos, sendo um líder, versículo 10 diz que ele era um mestre, que ele era um fariseu, no versículo 1, logo ele olha para Cristo e enfatiza a posição de Cristo. Sabemos que tu és um mestre. Por que será que um mestre de Israel chega diante de Cristo e o vê, e o elogia e o coloca como um mestre? O mestre diz, sabemos que tu és um mestre. Sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Aí o versículo 3 diz, a isto respondeu Jesus. Olha, a isto respondeu, Nicodemos fez alguma pergunta? Não. Se não fez pergunta, por que Cristo responde? Então Jesus vai rebater esta ideia de Nicodemos. Não vai rebater? Ele vai retrucar. Nicodemos, o teu pensamento é falso, o teu pensamento é equivocado. Você está dizendo em ser mestre em Israel, como se isso fosse uma grande coisa. Talvez aos olhos do judaísmo, ser mestre seria uma grande coisa. Entretanto, Nicodemos, isso não te dá entrada no reino de Deus. Você pode ser fariseu, você pode ser principal, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser evangelista, você pode ser apóstolo, você pode ser pai apóstolo, você pode ser o que for. Pode ser o papa. Não, mas agora é mais do que pai apóstolo, é patriarca. E não, é mais que patriarca, agora é
arcanjo. Agora é arcanjo. É arcanjo, arcanjo. O arcanjo fulano. É coisa grande. Jesus simplesmente diz: olha, Nicodemos, seja você o que queira ser. Tenha o nome, o título, a posição que você queira ter. Só existe uma única condição para se entrar no reino de Deus. Quem entrará no reino de Deus? É a pergunta. Não é dito que quem verá a Deus? E olha que aqui em João, entrar no reino e ver o reino, ver a Deus, ver o reino, tem um sinônimo de entrar. Se você observar, no versículo 3, diz: em verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5 diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, entrar no reino e ver o reino é a mesma coisa. Então, respondendo à pergunta, quem subirá? Ora, só o novo homem subirá. Salmo 24 já disse que é o ressurreto, ele entrará. Só que Nicodemos quer entrar. Só que a Rosirene quer entrar. Só que a Vera quer entrar, eu quero entrar, o Carlos quer entrar, a Lucivânia quer entrar, o Jailson quer entrar, você quer entrar. E aí Jesus fala: olha, você pode ser quem for. Você pode ter uma ascendência que for. Seu pai pode ter sido fariseu, seu avô escriba, não importa o seu título, a sua posição, não importam suas roupas, não importa a sua comida, não importa onde você mora, o seu grau de escolaridade, a sua condição financeira, nada disso pesa na hora de entrar no reino de Deus. O que pesa é, se não nascer de novo. Versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o novo homem entrará, e portanto, quantos de nós nascermos de novo, nós entraremos. O novo nascimento proposto aqui por Cristo, é o novo nascimento que nos torna membros do novo homem, que nos integra ao novo homem, que nos faz como novo homem, nova criação de Deus. Só que logo Nicodemos ficou sem entender aquilo, nascer de novo. E talvez essa mensagem ainda seja uma mera mensagem, né? Mas talvez na prática você fala: pastor, mas como pode ser isso? Olha o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Em outras palavras, pastor, esse novo nascimento diz respeito a quê exatamente? É possível um homem velho nascer outra vez, entrar no ventre materno e nascer outra vez? Ou seja, Nicodemos não compreendia a natureza do novo nascimento. Observa, aqui é muito claro, Nicodemos não compreendia a natureza. Irmãos, quando alguém se converte a Cristo, eu aceitei a Jesus, e lhe é imposto um regulamento de vida e de viver, do que deve e não deve fazer, comer, vestir, andar, cantar, sonhar, dormir. Essa pessoa, quem impõe tal regulamento, não entende a natureza do novo nascimento. Acha que nascer de novo é abandonar hábitos e práticas. Você pode abandonar hábitos e práticas, mas você sempre será velho homem, porque o que nasce da carne é carne. É como diz, a porca lavada, mais cedo ou mais tarde, voltará ao lamaçal. É uma porca lavada. Você pega uma porca, e aí você dá um banho na porca, mas dá um jato nela, lava ela com criolina, vai ficar, a princípio a criolina não é bem cheiroso não, mas vai desinfectar exteriormente a pele, né? Taca no focinho dela, na orelha dela, dá aquela lavada, pega uma toalha branca limpa, seca, bem secado, escova os dentes dela, leva para dentro da sua casa, coloca sobre um tapete bem cheiroso,
dá comidinha para ela, comidinha, dá milho para ela, milho de latinha, você vai dar cenourinha para ela. Ela não vai ser aquela porca suja. Porque o pecador no mundo é aquela porca suja. Aquela porcona, né? Na lama, fedendo, cagando, tudo misturado, com tudo. Mas essa porquinha sua vai ser uma porca limpa. Você pode até dormir com ela se quiser. À noite ela fica no seu ouvido. Você vai gostar, vai ser uma coisa deliciosa. Bichinho meigo, não morde ninguém, não faz mal. Aquele rabinho dela. Só tem um problema. Você pode dar um banho nela todo dia, 3 vezes por dia um banho. 3 vezes por dia. Só que é uma porca. Sempre será uma porca. Pode ser rosa, mas as moreninhas também vão. Mas é porca. A questão é a natureza do novo nascimento. Irmãos, entendam isso em nome de Jesus. O Evangelho está dizendo, Nicodemos, como era um homem terreno, questionou, mas você está dizendo que eu tenho que voltar ao ventre e nascer? Aí Jesus diz para ele assim no versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O novo nascimento tem uma natureza celestial. É o Espírito Santo quem atua no espírito humano. É o Espírito Santo quem atua no coração humano. É o Espírito Santo quem vai tirar do seu coração toda a natureza do velho homem. Essa natureza que te faz ser tão, ou ser deste jeito, com tanta coisa ruim, tanta maldade, tanta perversidade. O Espírito Santo quer entrar no seu coração. E Ele quer purificar seu coração, Ele quer transformar seu coração, Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, Ele quer te dar um espírito novo, Ele quer te fazer nova pessoa. Nunca o Evangelho propôs que nós levássemos para o reino de Deus o velho homem maquiado, ou mudado suas roupas, ou seus hábitos. Deus não quer nos dar um novo modo de vida, Ele quer nos dar uma nova vida. É ser outro, é deixar de ser Adão e ser Cristo. Mas logo, Nicodemos fica mais confuso ainda, e talvez esse seja o nosso maior problema. Até aí nós entendemos tudo. Agora a grande pergunta é a do versículo 9, que é a terceira parte do texto, que diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Quando ele diz como pode suceder isso, ele está dizendo, sim, Jesus, entendi que não é do ventre materno. Entendi que carne é carne. Eu entendi que o nascimento é do céu, que é do Espírito, que é de Deus. Entendi. Agora me responda uma coisa, Jesus. Como pode ser isto? Irmãos, quem aqui quer nascer de novo? Entenda que nascer de novo é um processo. Não é unicamente, aceitei, torceu. Não, nascer de novo é você passar por um processo de regeneração até a plena glorificação do corpo. Chegar a ser puro de coração, limpo de mãos. Não é simplesmente ser perdoado, é ser perdoado e transformado, santificado, conformado, glorificado. A pergunta é, quantos aqui sabem como pode ser isso? Como é que pode ser isso? Nicodemos está perguntando para Jesus, como pode? Como é que isso acontece? Me amostra um caminho fácil, me dê uma regra. O que eu tenho que fazer então para experimentar o novo nascimento? Nicodemos quer, ele só não sabe como. Ele já entendeu que não é da carne, que não é dos homens, que não é da terra. Ele sabe que é do Espírito, sabe que é do céu, sabe que é de Deus, mas ele quer saber como pode ser. Você quer saber como pode ser? Você quer ser? Você quer estar dentro desse processo contínuo? Quem quer? Então, anota aí, no papel. Eu vou dar a solução para vocês. Eu vou ensinar vocês, tá bom? Anota aí. Quem não tem papel, pega um papel.
Eu vou ensinar vocês, porque Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Como pode acontecer o novo nascimento? E eu vou ensinar para vocês. Fechem as Bíblias, feche a Bíblia, fecha por favor, estou pedindo. Você poder colocar o papel seu em cima da Bíblia, para escrever. Quem fica com a Bíblia aberta não aprende nada. Fecha a Bíblia. Estou mandando suas ovelhas rebeldes. Fechar a Bíblia, anota aí. Primeira coisa, você não poderá, não coloque, não poderei, para nascer de novo, você não poderá cantar músicas dos cantores dito profanos. Consequentemente, não poderá estar num estabelecimento jantando com a família se houver alguém cantando uma moda ou uma música profana. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, são só 10. Anota aí. Segundo, proibido tomar cerveja, ou que seja chope, ou que seja vinho. Proibido. Anotaram? Terceiro. O que foi? Não, nem sem álcool. Nem sem álcool, porque a boca bebe o que o coração está cheio. Não diz a Escritura? A boca bebe do que o coração está cheio. Vamos lá. Proibido pintar unha, pintar cabelo, pintar olho, pintar sobrancelha, pintar qualquer coisa. Não pinte nada. Não desenhe nada no seu corpo. Se você fizer um desenho aqui, se vê o nome Jesus no seu braço, você não vai, não pode. Proibido. Proibido. Somente assim podereis nascer de novo. Cuidais nos lugares onde vocês andam, com quem vocês conversam, o que vocês comem, o que vocês vestem. Vocês devem se enclausurar dentro de uma burca. Não conversem, inclusive, com seus familiares que não são crentes, eles são endemoniados. Então vocês têm que evitar até a festinha da sobrinha, pequenininha, porque lá vai tocar a música da Xuxa, que tem pacto com o diabo. Vocês estão entendendo, pessoal, como é que nasce de novo? Quem está entendendo aqui? Tudo isso está escrito aqui em João capítulo 3. Agora podem abrir a Bíblia. Já saiu. Voltei a mim mesmo. Voltei. O que estava aqui já saiu. João capítulo 3, versículo 9. Irmãos, isso aqui eu fiz apenas para vocês entenderem o que geralmente se faz. Saiu. Isso que eu acabei de falar agora, nos últimos 2 ou 3 minutos, não é verdade, é mentira do demônio. Porque o demônio sabe que se você cumprir essas regras, você vai ter uma aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e rigor ascético. Ele sabe que você vai ser aquele crentão, aquela coisona toda. Entretanto, quando lhe for exigido o poder interior do Espírito Santo para perdoar, você não terá o poder. Você será um frangalho, uma tripa seca. Você não terá condições sequer de perdoar a sua mãe, que dirá o seu inimigo. Você não terá poder para perdoar sequer seu irmão de sangue, que dirá o seu inimigo. Então, o diabo ele cria todas essas regras todas para você poder ser ganho pela aparência exterior e deixar de viver a experiência de um novo nascimento. Quando Nicodemos perguntou como pode suceder isto, Jesus o repreende no versículo 10, 11, 12 e 13, dizendo: se tu és mestre em Israel, como é que você não sabe dessas coisas? Deveria saber. Mas a resposta está no versículo 14 e 15. Jesus disse: como é que acontece o novo nascimento? E aí caberá a você. Caberá a você. Se você quiser, você poderá nascer de novo. Pastor, mas eu já nasci de novo. Sim, mas você poderá nascer de novo na sua alma, no seu coração. Seu espírito nasceu de novo, mas seu coração, você mesmo disse agora há pouco, que estava cheio de coisa ruim. Razão porque você disse que não viria a Deus. Não veria a Deus, não é isso?
Aí então o seu coração pode nascer de novo, sua alma pode nascer de novo, até que seu corpo, por fim, venha a ser redimido do cativeiro da corrupção e também nasça de Deus, e você seja plenamente nascido de Deus. E a resposta de Jesus é: você lembra, Nicodemos, quando Moisés lá no deserto levantou a serpente? Como assim, pastor? Não é porque apareceram serpentes no deserto que picavam os homens e o povo estava morrendo? Moisés orou a Deus pedindo uma solução, uma saída, e Deus falou assim: Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque bem alto numa haste, e quem for picado, diga que ele deve mirar a serpente, ele deve contemplar a serpente, e aqueles que a contemplarem serão curados. Jesus responde para Nicodemos: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, a saída está no Cristo de Deus ser levantado. Jesus, assim como Moisés ergueu lá no deserto a serpente de bronze, Jesus foi erguido na cruz do Calvário. Sobre um monte, todos podiam olhar para ele. E agora, diante do crucificado, você que quer nascer de novo, deve ter uma vida diária de olhar para o crucificado. Pena que meu tempo acabou, porque a mensagem começava aqui, neste ponto. Não, é verdade, eu não estou mentindo e nem exagerando. Pois é, eu tenho que continuar, mas começava aqui, olhar para o crucificado. O que significa esse olhar? É só olhar? Então que tal colocar um crucifixo bem grande para a gente poder olhar? Não é? Não tinha a serpente de bronze? Por que não colocar um crucifixo? O que significa olhar para o crucificado? O que significa contemplar o crucificado? Eu quero dizer para os irmãos algo: na medida em que nós olharmos para o Cristo crucificado, aquela morte dele que ele sofreu, de acordo com como você o contempla, e contemplando o Senhor, sem véu, olhando para ele, contemplando face a face, aquela morte dele começará a operar dentro de você. É esse contemplar que atrairá o poder da redenção, e o poder da redenção vai começar a operar dentro do seu coração. É somente olhando para o crucificado, crendo no seu sacrifício, e crer no sacrifício, cuidado, porque embora seja verdade que aquele que crer é salvo, mas você tem que saber que crer não é acreditar simplesmente, é crer conforme diz as Escrituras. Existe uma maneira de crer, é um crer orgânico, é uma fé do coração, que acredita que a única saída e a única solução está na morte de Cristo, mas não uma morte lá há 2000 anos, mas aquela morte lá que se opera em mim hoje. É a cruz de Cristo destruindo dentro de nós o velho homem. E aí, essa obra que acontece em nós, que vai destruindo em nós a velha natureza, vai tirando e arrancando de nós tudo de mal e de perverso e de caído que tem no nosso coração, tornando o nosso coração puro. E assim, sendo nós puros de coração, pela obra da cruz, então nós veremos a Deus. Porque os puros de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus. Amém?